Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês nesta quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, trazendo novidades para vocês sobre o Flamengo. Estamos de volta com Seleção Sport TV com o Roger, o Coutinho e o Serginho, agora para falar do Flamengo, que ganhou do Bangu ontem, ou pelo menos do time que o Flamengo tem no momento para jogar o Campeonato Carioca. Um alento para o torcedor, mas um jogo um pouco atípico, né? Porque o Bangu também tem um jogador expulso no começo, muda muita coisa, né? E assim, se a gente falar que o Flamengo ainda cedeu uma chance clara ao Bangu depois de estar com um jogador a mais, né? O goleiro, que aliás é o Diogo Alves, né? É um dos sobreviventes da tragédia do Ninho em 2018. E é uma das boas notícias do Flamengo, desse time que, como eu falei com o Atlético, era um catado, esse time também é, porque a gente está falando de uma equipe que tem jogadores que vieram do Sub-20, tem o Pablo, que voltou de empréstimo do Botafogo, por exemplo, não jogou no Botafogo, o Carlinhos, que muito provavelmente não vai ficar no elenco, e até ontem acabou marcando 2 gols, mas que acabou dando uma resposta melhor ontem contra o Bangu, que é o pior time do Campeonato Carioca até o momento. E teve esse pênalti aí marcado e desmarcado. E assim, é difícil analisar até jogador, sabe, Lino? Porque a gente tem ali nomes nesse time que são bons nomes, né? São jogadores que têm talento, que podem até fazer parte do elenco profissional do Flamengo. Um deles é o Lohan, que já jogou no passado pra caramba, mas foi mal nesses jogos, não foi bem. O Ryan Lucas, volante, a mesma coisa. Aí a chance que eu tava citando. E aí vem o gol do Flamengo. Depois que faz o primeiro gol, abre a porteira, né? Aí o Felipe Tereza fez 1-0, né? Quem foi muito bem ontem foi o Alacian, jogador que já tinha ido bem na final do Mundial Sub-20. E o Felipe Luiz era treinador do time Sub-20 ainda, vencido pelo Flamengo. Não vinha sendo titular nesses jogos e acabou atuando bem. É ele que vai fazer o 2-0, né? Jogada aí do Fabiano, volante, bola... Já no segundo tempo que faz o 2-0. Foi no segundo tempo. Isso. Primeiro tempo ainda. Agora sim. Carlinhos dá um bom passe nessa jogada aí. Uma jogada muito bem construída. E aí o Wallace acaba finalizando na segunda trave para fazer o gol. Mas, assim, é pouca coisa que dá para aproveitar. E eu até falando sobre isso aqui no Tá Na Área de anteontem. Nesse caso, não é culpa dos clubes. Os clubes brasileiros já tiveram um movimento recentemente de tentar fazer com que o calendário não fosse esse. Mas a gente tem que entender a realidade do futebol brasileiro. Os presidentes de federação têm um peso maior de voto em relação aos clubes de Série A e B. Então, Carlinhos não fez importa. o 3-0, né? Mas aí eu vou discordar de você, porque quem elege os presidentes de federação são os clubes. Mas aí o voto dos clubes grandes é muito menor em relação aos menores, né, Serginho? Se a gente for falar, por exemplo, do futebol carioca... Muito o quê? Guilherme 4-0. É muito menor em relação aos clubes menores. Porque eles são menos quantidade. Menos quantidade. Né, você pode até ter um peso maior. Sim. Mas você tem 4 grandes contra 40 pequenos. Mas aí você tem que se impor. Aí vai fazer o quê, Serginho? Vai se negar a disputar o campeonato? Fecha todo mundo, só a gente não vai disputar esse campeonato. Espera para ver o que acontece. O problema é esse, fecha todo mundo. Tem que fechar todo mundo. O problema é esse. Mas não fecha. Os caras não fecham. Mas essa é a minha crítica. Como é que não existe uma liga de verdade de clubes? Não existe uma liga de verdade de clubes. Porque isso aí é ruim para todo mundo. Então bem feito. A gente está vendo isso no Campeonato Brasileiro. Temos 2 ligas e não se conversa, não se entende. Enquanto esses caras Parece que de um lado está um pouquinho mais ajustado, do outro a gente... Né? Enquanto principalmente os dirigentes dos clubes imensos não pararem e olharem, olha, deixa eu parar de olhar para o meu umbigo, deixa eu olhar para o negócio como um todo. Enquanto não fizerem coletividade, isso, tchau, né? Mas isso aí vocês estão idealizando. Com o que a gente tem na mão e o que dá para fazer, eu acho que o que tem que fazer é isso aí. Você começa devagar, vai indo, mas testa jogadores, dá oportunidade para jovens. Isso é ruim para todo mundo. Sabe por quê? É claro que todo mundo esquece, Coutinho. O Fabiano, mas será que esquece? O torcedor tá vendo o campeonato, hein? Passa o começo de ano. O torcedor tá vendo o campeonato. A coisa vai pegar para valer ali na frente. Será? A maioria dos Se você conversar com o torcedor hoje de qualquer um dos clubes cariocas, por exemplo, para citar o exemplo, todos eles são unânimes em dizer o seguinte: como a base do meu time é fraca, hein? Só que o cara não vê jogo da base, vai ver um garoto que tá subindo, que tá recebendo uma oportunidade, ele pode jogar bem? Pode, mas o cenário não é o ideal para ele. Ele não nem teve fora tempo de contexto também. Pega totalmente. esse mesmo moleque e bota no time profissional, com o time ajustado, outro tipo de atuação. O zagueiro Cleiton do Flamengo é o melhor exemplo. Tava jogando mal as primeiras rodadas de Carioca. Foi jogar o jogo contra o São Paulo lá, jogou bem pra caramba no segundo tempo.
Quer ver, ó, bota a imagem do Botafogo que perdeu ontem pro Volta Redonda de 2-1. Você Volta fala que tá todo mundo vendo, né? Eu discordo um pouco do Coutinho, que tá todo mundo, todo torcedor tá todo mundo vendo. não vendo. Não sei. O resumo está na segunda página, na verdade. Né? Na primeira página só tem o Flamengo e ali, né? Vamos dar mérito aqui, né? Maricá é líder com 10 pontos, o Volta Redonda tem 9. Pô, deixa eu continuar ali, rapaziada. Aí vocês me arrebentam. Pô, tô dando moral pros caras aqui. E aí tá o resto da turma lá embaixo. Mas a gente vai voltar pra primeira página. O Flamengo tava aí, era penúltimo. Aí ganhou, somou 3 pontos, chegou aos 4, né? 4 ou 5? Chegou a 4. Lembrando que Vasco e Fluminense jogam hoje ainda, hein? Pô, deixa eu ler a tabela, cara. Sou apresentador, por favor. Maricá é líder com 10 pontos, o Volta Redonda tem 9 pontos, o Nova Iguaçu tem 7, a Portuguesa tem 6. Seriam esses hoje os classificados para as semifinais do Campeonato Carioca, hein? Quinto colocado é o Flamengo, o sexto colocado é o Madureira. Na segunda página... E para sorte de muitos, que a luta contra o rebaixamento é muito restrita, porque é uma vergonha, o Campeonato Carioca só rebaixa uma equipe, deveria seguir no mínimo os 20% a vergonha não do Campeonato A vergonha não é que cai um, não. A vergonha é quem sobe, como sobe, né? Como sobe. Pô, não vou nem tentar explicar. Vou nem tentar explicar, Boa Vista, Coutinho. Sampaio Corrêa, Botafogo, Vasco, Fluminense e lá está o Bangu na última posição. Mas ainda tem os jogos dele, confronto direto. O Campeonato Carioca, você ganha uma, você não cai, cara. É uma maluquice isso. Não cai e pode jogar... Você pode jogar segunda divisão no mesmo ano e voltar no ano seguinte. Voltar no mesmo ano. Ainda tem essa particularidade. Para dizer o mínimo, é uma Por isso que eu falei, particularidade. não é quem cai. Se cair um, Cara, é que ninguém pode faz cair e nada. não cair. Não, o problema não é fazer campeonato estadual, às vezes é fazer desse jeito, cara. Porque você não estimula daqui a pouco a formação de outras equipes. Cara, com um funil estreito desse jeito, podendo nem subir, né? Brigando para, quem sabe, não subir. O Botafogo, dos times grandes do Rio de Janeiro, é o único que ainda mantém esse projeto de garoto. Em um contra-ataque, perdeu esse gol, estava 0x0 o jogo. Perdeu não? O Diogo pegou. Defendeu. Perdeu não? E esse lance aí... Diogão pegou. Ele foi chutar pro gol, certeza. Foi chutar, claro, não teve certeza força. que ele foi chutar pro gol. Mas esse menino tem muita estrela. Felipe Tereza, não tem jeito. Esse menino tem muita estrela. Foi ele que fez aquele gol do Felipe Luiz lá. Contra o final do Mundial. Na final do Mundial. Olha como ele dá a opção pro Carlinhos. E deixa... Quem deu esse passe aí? Foi o Tereza. Carlinhos com Tereza O passe do Tereza é piada também, que eu ia chutar pro gol ali. E o Carlinhos estava muito preso no primeiro tempo, dentro da área, com pouca movimentação. Não sei se... tenho certeza, né? Certeza não dá para ter, mas acredito que o Kleber pediu para ele se movimentar um pouquinho. E aí ele consegue se mexer um pouco mais e acaba abrindo espaço para a galera que vem do lado do campo, para os meio-campo que vem de trás. O Guilherme fazendo o seu gol, jogando na posição que ele gosta de jogar, né, Flavinho? Eu falei ontem aqui. Posso falar uma coisa? Claro que o Flamengo estava com a mais. Mas é isso que a gente espera quando a gente está um time grande, com um time de menor investimento. Mas você sabe... Opção. Você falou essa semana toda. O Kleber falou isso aqui pra gente. O Flamengo, como é que chama? O expressinho? Alternativo? Alternativo. O tempo todo ultrapassagem. Opção. Bola no fundo, jogador em profundidade. Isso é trabalho do Kleber no dia a dia, gente. Mas você sabe, pra mim, o que mudou, que fez... acho que é claro que a expulsão ela influencia. Hoje em dia, ainda mais, né? É muito difícil... Bigode, eu só usei esse exemplo porque eu queria enfatizar o trabalho do Kleber. Sim. Porque o Botafogo teve um a mais. Exato. 85 minutos numa partida e a gente não viu esse volume. O Flamengo pegou e jogou bola, foi pra cima do Bangu, atropelou o Bangu. E eu acho que ontem ainda tem uma outra situação que ela também influencia muito, no meu ponto de vista, em como a equipe jogou. Ontem o Kleber, ele optou por fazer algumas mudanças no time principal, no time titular. No time titular. Ele começou o jogo sem o Thiaguinho, que costumava jogar aberto pelo lado. Ele coloca o Alacian, que é um atacante de lado de ofício, muito bom, por sinal, esse garoto, jogando pelo lado esquerdo. O Lohan, que a gente sabe, o Lohan, onde ele rende mais? Aberto pelo lado direito. O Lohan ontem jogou aberto pelo lado direito. O Guilherme, onde o Guilherme rende mais? Rende mais jogando centralizado como camisa 10 por trás do centroavante. Então eu acho que isso... Você colocar os jogadores onde eles já demonstraram uma apresentação melhor, eu acho que isso também acaba ajudando. E aí acaba que é natural essa movimentação, essa ultrapassagem. Por exemplo, o Daniel Salles, que é o lateral direito. Ele, nos outros jogos, ele chegou na linha de fundo, mas ele não levantava a cabeça. Ontem, essa assistência dele é a assistência que todo treinador quer que o lateral faça.
chega na linha de fundo, levanta a cabeça e cruza para trás. Então eu acho que isso também, as opções do Kleber ontem, se eu fosse treinador, eu já teria começado com o Flamengo assim, Flamengo alternativo lá na estreia. Ô Bigode, quero de novo relembrar que a defesa importante que o Diogo fez, quando estava 0-0 ainda. Sim. E mesmo com a mais, quando o time está ganhando, é outro jogo. O Marquinhos se defendeu muito bem contra o Botafogo, por exemplo, que saiu na frente depois. E a gente, ano passado, acabou dando uma arranhada. A gente não, de maneira geral, a imagem do Carlinhos, porque ele realmente não teve um ano muito positivo, como o Gabigol não teve, como um monte de gente não teve. Mas os 2 gols que ele fez, tudo bem, ele estava ali sozinho e tal, mas o outro gol de talento, gol de quem sabe finalizar. E participando. Muita gente na frente, uma porrada. Muito bem o Carlinhos, de novo no jogo dando ontem. Assistência, Juvi. Eu só achei que o Vitor foi um pouco ansioso nesse lance. Ele não precisava sair ali. Ele acabou dando a opção pro Alacinha tentar finalizar de muito longe. O zagueiro tocou. O zagueiro estava na jogada. Ele tocou pro colega, ele não finalizou. Não, pô, tocou pro colega. GV, teve um gol do Bangu, não me lembro se foi o terceiro ou o segundo. Em que passe bom do Carlinhos, passe bom do Tereza. E finalização boa do Ian. Mais do que isso, GV, a gente já falou isso aqui, a movimentação. Porque quem se movimenta tem prioridade. E o Flamengo fez isso ontem. Acho que foi nesse gol. Foi uma falta. O Bangu tomou 2 gols ontem de contra-ataque com o jogador a menos. Mas nesse gol, GV, é interessante. Uma falta lateral, o Bangu com 1 a menos, tinham 2 jogadores na bola. Aí você faz. Isso é matemática. Se ele tem 2 na bola, ele tem 1 a menos dentro do campo, tirando o goleiro, tinha 4 na área e tinham 2 ou 3 para cobrir esse contra-ataque. Por que 2 jogadores na bola, se você tem um jogador a menos? Tira o jogador dali, deixa o rapaz na contenção caso um contra-ataque aconteça. E acabou acontecendo o contra-ataque e o Bangu tomou mais um gol. Na hora que aconteceu, eu falei, mas por que 2? Exatamente. 2 ali para bater a falta, senão não vai mudar muita coisa. E outra, depois do jogo, o Bangu demitiu o treinador, né? Isso. Primeira demissão de treinador, pelo menos que eu tenha visto nesse Carioca. Eu acho que foi a única, né? Acho que é a primeira Até também. agora a gente não teve nenhuma outra demissão. Até porque demissão. o Bangu é o lanterna. O Bangu é o lanterna. E aí acaba que prejudica, né? E assim, vai ser difícil pro Bangu. Vai ser muito difícil porque o próximo jogo é Botafogo. Não, e uma coisa que, pra gente ver como a expulsão, ela bagunça tudo. Porque ele fez uma mudança interessante, ele tirou o Macário, que era um menino que tinha muita expectativa e não conseguiu render, trouxe o Rafael Carioca para a esquerda, botou o Fabinho Polha por dentro, para ter um time de mais mobilidade, de mais força para segurar o Flamengo. Acabou que com 6 minutos teve um jogador expulso. Muda qualquer planejamento. Bota essa arte na tela, olha que legal, que o Ferinha separou pra gente, ó. Artilharia do Carioca, no passado ele seria o artilheiro, que ele já tinha 8 gols, mas o Pedro acaba passando ali na reta final e vai com 9 gols. Mas, pelo Nova Iguaçu, fez 8 gols no ano passado, fez gols importantes. Segundo, na vice-colocação. Na vice-liderança pela artilharia, o Valber. Virilão, valeu. Vai na minha. É o Valber, verdade. Do Maricá com 2 gols. E o Denilson jogando muita bola. Tá ali também. Tá com dois gols também. Fez contra o Botafogo. E contra o Fluminense. Só jogo grande. O Wallace com 2 gols. Renato com 2. Olha o Zé Vitor aí, ó. Com 2 gols. E o Denilson que tá jogando muita bola. Rei vai ter que rebolar pra manter esse moleque. Já tem um monte de gente querendo. Já fiquei sabendo por aí. Essa é a artilharia atual do Carioca. Claro que vai mudar um pouquinho ainda. Porque tem muito jogo pela frente. Flávio Amêndola, o senhor gosta de filmes? Ah, gosto. O senhor lembra de um filme? Tá tudo bem, vibrou, comemorou Benê Casagrande. Ou vale ressaltar também que foi contra o Lanterna e teve um expulso logo no começo do jogo. Pula essa parte. Boa tarde, Benê! Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Pedrosa. Gente, não importa se teve um expulso no começo, o que importa é que o Flamengo venceu de 5-0. É isso, eu não vou ficar aqui reclamando, dizendo que poderia ser mais. Mas assim, o Flamengo fez aquela obrigação. Antes mesmo do jogo começar, eu já achava que o Flamengo deveria vencer o Bangu. E acho, inclusive, que o Kleber dos Santos percebeu de uma maneira tarde que a mudança que ele fez no setor ofensivo era a melhor mudança. O Alacian, inclusive, foi um dos melhores em campo. Ele entrou no lugar do Thiaguinho. O Guilherme fez uma boa partida, inclusive. Nessas 4 primeiras rodadas, para mim, o Guilherme foi o que melhor aproveitou a oportunidade. Um jogador extremamente irregular. O Felipe Luiz tem que ficar de olho nesse jogador. Mas, diante do contexto,
diante do que foi o cenário, quando o Bangu tem um expulso aos 8 minutos do primeiro tempo, o Kleber dos Santos poderia até ter feito uma alteração já de imediato, tirando um volante ali de ofício, de marcação, e poderia ter botado um jogador ofensivo. Ele fez isso, mas até demorou. E no segundo tempo, já estava 1-0, no segundo tempo o Flamengo consegue fazer mais 4 gols. Então, querendo ou não, é uma vitória que dá uma tranquilizada para o elenco profissional, que a partir de agora vai assumir esse Campeonato Carioca. Porque faltava isso. O povo lá de São Luís queria ver isso. Independentemente se é o elenco principal ou não, mas querendo ou não, o Flamengo fez 5-0. E ontem o público foi bom, diferente dos outros jogos. Né? Foi o melhor público nessas 4 rodadas aí que o Flamengo fez nesse tour pelo Nordeste, foi o melhor público. Quase 40 mil pessoas presentes e eu tenho certeza que eles gostaram, independentemente se era o time alternativo, se era o elenco principal. Você vê um gol e eles não têm a oportunidade de assistir ao Flamengo em loco assim, com tanta frequência, para eles foi maravilhoso. Acho até que para o Carlinhos também foi bom, né? Porque querendo ou não, ele é atualmente o artilheiro do Campeonato Carioca com 3 gols. Acho que muda alguma coisa pro Carlinhos na sequência da temporada? Não muda. Eu acho que não ganha ponto com o Felipe Luiz? Não, ele não vai ser aproveitado com o Felipe Luiz. Eu acho que o que muda é algum outro interessado pode aumentar a proposta por ele e tentar convencê-lo a sair do Flamengo nesse momento, nem que seja por empréstimo. Eu acho que isso pode mudar. Agora, no Flamengo, não vai mudar não, até porque o Juninho foi contratado. Não acredito que o Felipe Luiz queira utilizar o Carlinhos, senão ele estaria nos Estados Unidos. Teve proposta da China, o Carlinhos teve? Teve proposta de empréstimo, a gente falou aqui no programa. Ele não quis ir. Ele não quis ir. E ele não é o culpado, tá, torcedor? O culpado é quem deu 3 anos de contrato para ele. Ele acha que é melhor ficar aqui. E ele tem esse direito, ele tem contrato com o Flamengo. O Flamengo não pode simplesmente expulsá-lo. Mas eu, no lugar dele, buscaria uma outra oportunidade, porque aqui no Flamengo ele não vai ter muitas oportunidades. Ô Pedrosa, e a expulsão foi exagerada ou era para ser expulso? O Moretti foi expulso aos 8 minutos, mudou um pouco a configuração, acho que o Flamengo venceria de qualquer forma. Vale ressaltar também o exemplo do Botafogo, que perdeu 3 jogos e teve superioridade numérica, para não tirar o mérito do Flamengo também, talvez não goleasse. E foi exagero, a expulsão foi justa. O cara chegou com a perna em cima, mas era começo de jogo, podia ter sido um amarelo, o que você acha? Não, pra mim foi justa a expulsão, uma solada na canela do atleta do Flamengo, completamente desproporcional. Pra mim, o único exagero que teve aí nesse primeiro tempo foi a saída do goleiro do Bangu. Que maluco, rapaz! Ele é bom, o goleiro é bom. Ele é bom. Não, contra o Vasco ele foi o Noia. Contra o Vasco ele virou o Noia. E nessa partida aí ele acabou saindo completamente desgovernado ali, que abriu o caminho para a goleada do Flamengo. Mas, obviamente, uma expulsão acaba condicionando a partida, mas ontem o Flamengo realmente fez uma apresentação melhor do que vinha fazendo. O garoto Wallace, da ponta esquerda, jogou muito bem, eu acho que é um garoto que tem que ficar de olho mesmo, gostei muito da partida que ele fez. Lamento novamente o Lohan, que mesmo sendo um jogador que já passou pelo elenco profissional, não conseguiu se destacar mesmo contra o Bangu. Cara, errou tudo. Que é o pior time do campeonato, então isso aí é ligar um sinal de alerta muito grande sobre a proposta, sobre o Flamengo negar ou recusar. Sei que ainda não tem nada concretizado, mas o CSKA continua tentando, mas assim, cara, eu fiquei preocupado, porque é o tipo de jogo que um cara que é acima da média, ele tem que comer a bola, ele tem que tomar conta da partida. E o Lohan fez completamente ao contrário. Já sobre o Carlinhos, mais uma vez ele mostra que é um bom jogador, só que ele não está na prateleira do Flamengo. Eu acho que o Carlinhos é um bom jogador para, por exemplo, ser emprestado para algum clube que vai brigar pelo rebaixamento na Série A, ou um clube que vai brigar por um acesso na Série B. O Carlinhos tem bola para jogar nesse tipo de clube. É que o Flamengo, a régua é muito alta mesmo, mas mais uma vez, eu acho que tem que ressaltar aqui até o profissionalismo do Carlinhos, que toda hora é um cara que é julgado, que não joga e tudo mais, a galera fica debochando do Carlinhos e tá o Carlinhos aí fazendo gol o tempo inteiro. O Carlinhos foi bem no estadual do ano passado, acho que quando enfrenta defesas um pouco, né, mais fracas, para ser direto mesmo, o Carlinhos consegue sobressair, talvez em um time de Série B, eu acho que o Carlinhos pode ser útil, né, como você colocou, Pedrosa. O Lohan, Vene, você acha que está com a cabeça meio pensando em negociação, está faltando uma concentração, porque o cara não pode ter esquecido de jogar, era tão bom, e aumentam as chances dele sair? Como é que Flavinho, você está vendo esse momento? O Lohan, se o Pedrosa está levantando essa bola, essa dúvida em relação ao Lohan, e o Pedrosa nem acompanha o dia a dia dele, imagina quem está no dia a dia. Porque não é coincidência, o Tite deixou de utilizá-lo, o Felipe Luiz já indicou que não vai utilizá-lo. Se de fato ele fosse um jogador que todo mundo quisesse usá-lo, ele estaria disputando o início do Campeonato Carioca? É claro
Claro que não. Felipe Luiz não é bobo. Exatamente. Felipe Luiz entende de futebol. Então, se o Pedrosa, que não acompanha, se eu que não acompanho, você que não acompanha o dia a dia do Lohan, a gente tem essa dúvida, imagina quem está lá no dia a dia. E não é à toa que o Flamengo topa vender o Lohan por 8 milhões de euros. E só não vendeu porque a forma de pagamento do CSK não agradou. O CSK ofereceu 8 milhões de euros por 80%, parcelado até 2027. O Flamengo falou, não, por esse valor a gente vende à vista, no máximo acabamos de pagar em 6 meses. Até 2027 a gente não topa. Então, assim, para a diretoria querer negociar o Lohan, é porque eles já identificaram que o Lohan pode não agregar mais ali. Ou melhor, pode cair de produção ainda mais e perder valor de mercado com o passar do tempo. Então é melhor, na visão da diretoria, você vender agora e você, querendo ou não, garante essa boa grana, mantém o percentual de uma venda futura e você não tem o risco de perder ainda mais valor de um jogador que é um jogador valorizado, 18 anos. A pergunta é, se ele continuar no Flamengo, ele vai se valorizar mais? Sendo que ele não vai ser utilizado por Felipe Luiz? Não. A tendência é só desvalorizar. Ah, mas o Felipe Luiz deveria utilizá-lo. Gente, ninguém pode afirmar isso. Ninguém pode obrigar o Felipe Luiz a utilizar um jogador que, na visão dele, não vai agregar. Pode até agregar um jogo ou outro. Mas, se de fato Felipe Luiz fizesse questão de ter Lohan no elenco, ele teria ido para os Estados Unidos, não teria ficado aqui disputando o início do Campeonato Carioca. E eu acho que o melhor caminho para o Lohan, pensando em projeção, por ser um atleta de 18 anos, seria ele ser emprestado, tá? Até mesmo como aconteceu com o Matheus Gonçalves no Red Bull Bragantino, onde ele não jogou como titular todos os jogos, mas ele ganhou uma bagagem ali de jogar em outro time de Série A, ele conseguiu ter outro tipo de treinamento, ele voltou um jogador melhor para o Flamengo, um jogador mais maduro. No caso do Lohan, se o Flamengo não tivesse precisando de dinheiro, ou se realmente essa proposta não fosse avaliada como positiva, é emprestar para algum clube, para ele poder ganhar bagagem, porque são só 18 anos, a gente entende isso. O moleque ainda tem muita coisa para crescer, ainda tem muita coisa para evoluir. O que me chama a atenção é que nesses jogos de baixíssimo nível, ele não consegue se destacar. É esse o único ponto que a gente está colocando aqui. Agora, se é técnico, se é talento, se é físico, se é vontade, é outra história. Eu acho que talento ele tem. A questão é o que está acontecendo dentro de campo. Ele não consegue se sobressair. E é isso que chama a atenção. No final das contas, repito, se eu fosse um gestor do Flamengo, por exemplo, e não eu acho que esse dinheiro aqui não vai me fazer falta, eu emprestaria ao Lohan e deixaria ele maturando em algum outro lugar. Agora, com a situação do Flamengo precisando dessa grana, que não é uma grana ruim, eu acho que vender também não é nenhum absurdo. Eu concordo com o Pedrosa. Agora, o grande ponto é, alguém quer o Lohan por empréstimo? E eu acho que para ele ser emprestado, ele tem que ser emprestado para um time que ele vá ser titular. Sim, vai jogar. É isso. Não adianta ele ser emprestado para um time que ele vai ser reserva. Aí é melhor você ficar com ele aqui na reserva e tentar contar com ele. A questão é o seguinte, até o momento nenhum outro clube fez uma proposta concreta ao Flamengo, a não ser o CSK. E eu concordo com o Pedrosa. Para mim, o melhor caminho seria um empréstimo para um time que ele vai jogar. Para ele ganhar minutagem, para ele ganhar confiança, isso é importante. Agora, ninguém fez uma proposta como essa ao Flamengo. E o Flamengo recebeu essa proposta do CSK como vantajosa porque vai precisar fazer receita com venda de jogadores. E a gente está falando aí, quais jogadores podem ser vendidos? Você vai vender o Wesley agora? Não faz o menor sentido. Então o Lohan, querendo ou não, pode ser uma boa oportunidade do Flamengo fazer caixa, o fluxo de caixa, e você não ter o risco de perder ainda mais o valor de mercado com o Lohan. A questão é o seguinte, quem vai querer o Lohan por empréstimo? E a certeza de que ele será titular? Agora tem uma incógnita, acabou se desvalorizando ainda mais o Lohan nesses jogos que ele não se destacou. O time principal se prepara, deve entrar em campo no sábado contra o Volta Redonda. O Cebolinha, que está em processo de recuperação e já começou a treinar nos gramados, ele conversou com a Flá TV. Vamos ouvir então como é que está esse processo de retorno do Cebolinha, essa transição para voltar a jogar. Fala aí, Cebola. Eu vejo que nesses 10 dias aí tem dado resultado, né? Creio que foi muito importante esse período. E a gente conseguiu individualizar bem, fazer os trabalhos em tempo integral ali, então isso me condicionou mais ainda para que eu pudesse estar voltando agora na melhor forma. E podendo participar agora mais de perto, tenho visto a importância que vai ser essa pré-temporada, porque esse vai ser um calendário muito apertado, né? A gente tem uma competição muito importante ali também no meio do ano, que acaba apertando mais ainda o nosso calendário, mas tem sido importante, fico muito feliz de estar sendo integrado agora nesse restante de pré-temporada, né? E creio que a gente está se preparando bem aí, porque o ano vai nos trazer muitos desafios e a gente tem se preparado bem fisicamente e também mentalmente, creio que a gente vai dar resultado.
O Cebolinha estava jogando bem quando se machucou, né? Assim como o Pedro, o pessoal está na ansiedade para revê-los, mas vai ter que esperar um pouquinho, né, Vênia? O Pedro lá para o meio do ano, o Cebolinha não sei exatamente qual a previsão para esse jogo contra o Volta Redonda, não. Esse time que deve enfrentar o Volta Redonda já deve ser o que pega o Botafogo na final da Supercopa? Pois é, inclusive, se não fosse a Supercopa do Brasil, esse time não entraria em campo contra o Volta Redonda, porque o planejamento era manter o elenco alternativo. Mas, por conta da Supercopa do Brasil, a nova gestão mudou o planejamento e vai botar esse time para jogar, para dar ritmo de jogo. Mas o Cebolinha, embora ele já esteja treinando com os demais jogadores, ele está liberado pelo departamento médico, ele ainda está trabalhando a parte física. Muito pouco provável que ele vá para esse jogo de sábado. A tendência é que ele fique à disposição para o jogo de quarta-feira. Então, pro jogo contra o Botafogo, o Cebolinha... Sim. Pro jogo contra o Botafogo, dia 2 de fevereiro, o Cebolinha vai estar à disposição. Óbvio, se ele não voltar a sentir dores no local que ele teve o problema. Mas a tendência é que ele fique à disposição já na quarta-feira, já pensando no duelo com o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Mas para esse sábado, muito pouco provável que ele viaje. E aí o Flamengo vem com uma preparação antes do Botafogo e até uma rodada antes para esse time, Pedrosa, já que o Botafogo só deve colocar os titulares em campo na quarta-feira, no clássico contra o Fluminense, já é uma vantagem para o Flamengo. Não, o planejamento do Flamengo em 2025 é bem superior ao do Botafogo. Em relação à questão técnica, a questão tática, até mesmo física, que o Botafogo teve que se apresentar um pouco depois, porque as férias foram depois em relação à temporada do ano passado, o Botafogo não tem técnico, gente. Certo. Então, assim, mesmo se não vai ser um jogo ou outro que vai mudar a preparação melhor do Flamengo ou a do Botafogo. A questão é, o Botafogo não tem técnico. Tem um time titular que vai poder jogar, tem jogadores de qualidade e tudo mais. Isso aí ninguém discute. O Botafogo é atual campeão do Brasileiro e atual campeão da América. Agora, em relação a planejamento para 2025, pode ser que o Botafogo esteja realmente deixando para lá e tá tudo bem, é uma escolha. O Textor, inclusive, deu uma entrevista para a Placar TV, um programa que eu participo, e ele fala que, na verdade, a temporada para ele, na cabeça dele, começa em abril. É só em abril, porque é quando começa o Campeonato Brasileiro, é quando começa a Copa do Brasil. Essas Supercopas, a Recopa, são importantes, mas ele não está mostrando nenhum tipo de pressa para definir um treinador pensando em Supercopa do Brasil. Ele quer definir um treinador para manter o Botafogo nas principais competições no topo, foi isso que ele disse. Então assim, cara, eu acho que o Flamengo é favoritíssimo, né, para essa partida. Não que o Botafogo não possa vencer, repito, tem um time que é qualificado, mas em relação a planejamento, a preparação, Felipe Luiz está aí desde o ano passado, conhece melhor seu elenco, o Flamengo não perdeu peças, o Botafogo perdeu peças importantes, é um time mais enfraquecido em relação ao ano passado, sem dúvida alguma, na minha visão, o Flamengo está mais preparado para esse jogo. E aí aumenta a pressão também, né, Vini? Porque o torcedor está acompanhando o noticiário, sabe que o Botafogo está aí sem técnico, sem nada, e o Flamengo já se preparou, o time principal já jogou amistoso, joga nesse sábado, tem outro jogo no meio da semana, enfim, acaba levando uma pressão maior para o Flamengo para essa final. Flavinho, acho que pressão não é a palavra certa, porque eu não quero dar essa valorização toda à Supercopa do Brasil no sentido que se o Flamengo perder, pronto, tem que mudar tudo, é desespero, é crise, é protesto da torcida no Ninho do Urubu. Acho que isso não tem que acontecer.